Solicito o primeiro secretário verificação de quórum. 6 vereadores. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 18 horas. Nesse instante, coloco em discussão e votação a ata da 31ª sessão ordinária, assim como a sessão extraordinária número 58 e 59. Algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas, permaneçam como estão. Aprovado as presentes atas. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da íntegra do diversos 11/17. Diversos 11/2017. Excelentíssimo senhor vereador Fabiano Batista de Lima, presidente da Câmara Municipal de Atibaia. Cleven Steven Gerage, brasileiro, casado, advogado, portador do RG. Em causa própria, venho à presença de Vossa Excelência oferecer representação com o pedido de CIP, Comissão de Investigação e Processante, contra o prefeito municipal de Atibaia, Saulo Pedroso, e contra o vice-prefeito Emil Ono, dos fatos e fundamentos da representação. Conforme extrato de andamento do processo judicial número 100745207/2017, 8260048, que tramita pela 4ª Vara Civil da Comarca de Atibaia, o Ministério Público do Estado de São Paulo promove ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, com pleito liminar de indisponibilidade de bens em face de Saulo Pedroso de Souza. Aduz o parquê que o feito versa sobre irregularidades no contrato número 4 de 2012, figurando como partes a Câmara Municipal de Atibaia e a empresa Loquimac, locação de equipamentos, tais como direcionamento da licitação, divergência do prazo contratual indicado no procedimento licitatório, irregularidades nos projetos básico e executivo, ausência de memorial descritivo dos serviços. O contrato citado possui como objeto a elaboração de projeto executivo e execução total de obra de reforma e ampliação do prédio da edilidade, com fornecimento total de materiais e mão de obra. Aludido contrato firmado em 3 de fevereiro de 2012, após licitação. O valor inicial da contratação era de R$ 905.296,05. Os representados são requeridos na referida ação civil pública de improbidade administrativa, que, independente da esfera judicial, também deve ser objeto de rigorosa apuração na esfera de competência constitucional dessa Casa de Leis. Das infrações político-administrativas previstas no decreto. É dever constitucional e legislativo que a Casa de Leis a apuração de eventuais infrações político-administrativas, em tese, praticadas pelo atual prefeito municipal empossado que vem agindo contra a disposição legal. No caso, o representado violou o disposto no inciso 7º, 8 e 10 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967. Eis assim as infrações políticos-administrativas a serem apuradas por essa Casa de Leis, através de competente comissão de investigação e processante, a ser imediatamente instaurada, o que se espera em respeito ao interesse público que deve prevalecer sobre os demais direitos. Dos pedidos. Considerando as questões fáticas, jurídicas e de direito, requeiro a Vossa Excelência: 1. O processamento deste pedido, a abertura do processo político-administrativo contra o prefeito municipal de Atibaia, Saulo Pedroso de Souza, e contra o vice-prefeito municipal de Atibaia, Emil Ono, para que os fatos noticiados a essa egrégia Casa de Leis, para apuração de eventuais infrações político-administrativas, em tese, praticados pelos representados por violação do inciso 7, 8, 10 do artigo 4º do Decreto-Lei número 201 de 67, diante dos fatos, fundamentos e provas anexas. Iniciados os trabalhos da comissão processante, que se prossiga nos termos e ritos estabelecidos do decreto, além de outras legislações vigentes sobre o assunto, assegurando-se aos acusados todo direito à ampla defesa e ao contraditório previsto no devido e necessário processo legal, sem exceções. A garantia de todos os meios de prova sem exceção a todos os envolvidos, independente do resultado desse pedido, solicito receber cópia integral deste processo após sua votação em plenário. De autoria do advogado Kleber Steve Gerage, OAB 355-105, em causa própria.
Nesse instante, de acordo com o decreto de lei número 201 da Presidência da República, após a leitura na íntegra da denúncia, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o recebimento da referida denúncia permaneçam como estão. Sete votos contrários. Rejeitada a presente denúncia por 7 votos a 0. Comunique-se ao autor e arquive-se. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Tem um ofício, senhor presidente, ofício número 414 de 2017. Senhor presidente, em decorrência do projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018 e 2021, ter sido protocolado nessa casa, antes da proposta orçamentária para 2018, houve a necessidade de efetuarmos algumas adequações. Dessa forma, encaminhamos os anexos 1 e 2, devidamente atualizados, solicitando as boas gestões de Vossa Excelência no sentido de substituí-los no projeto de lei número 73 de 2017, de autoria do senhor prefeito Saulo Pedroso de Souza. Pela Ciência aos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Foi rápido aqui, eu ia pedir apenas para justificar o voto em face à CIP. O senhor me concede a palavra? Com certeza. Ok, boa tarde a todos, boa tarde público presente, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares. Posicionamento contrário nesse momento à abertura de CIP pelos fatos apresentados. Para mim é muito simples. Todos esses fatos que foram colocados para a abertura da CIP, eles foram apurados por essa Câmara Municipal por meio de uma comissão especial de inquérito feita ainda na legislatura passada, da qual o doutor Ubiratã, salvo engano, foi membro, fez um trabalho brilhante junto com outros vereadores, como Paulo Catapreta, Paulo Jesus. Houve um relatório que apurou eventuais supostas irregularidades, foi encaminhado ao Ministério Público e com base nesse relatório que o Ministério Público abriu essa ação, que hoje alguns agentes políticos estão respondendo essa ação. Então, todo esse processo está diante do Poder Judiciário, que é quem, em linhas gerais e finais, vai resolver a ação. Então, qualquer medida que a Câmara tome nesse momento pode ser derrubada pelo Poder Judiciário, sobretudo porque o mesmo fato está sub júdice. Então, a apuração, eu entendo que infração político-administrativa é diferente de crime ou de improbidade administrativa, mas como o fato é o mesmo e está sub júdice, qualquer coisa que a Câmara faça pode ser objeto de um desdobramento judicial, enfim, que nesse momento eu acredito que está na mão do Poder Judiciário já, tudo encaminhado, todos os fatos, inclusive apurados pela Câmara, e o Poder Judiciário vai tomar todas as medidas cabíveis. No mais, há de se lembrar que hoje a CIP é contra o prefeito, mas os fatos praticados se referem a ele enquanto vereador, ainda na outra legislatura, o que também não me parece muito claro. Eu acho que até nas palavras do nobre vereador do Ubiratã, conversamos muito sobre o assunto, o vereador Ubiratã com muita propriedade disse que talvez a CIP nem precisaria ser colocada ao plenário. Mas enfim, por isso que nós nos posicionamos aí pelo não recebimento e em outras vezes nos posicionamos por recebimento e também já nos posicionamos por não recebimento de CIP. A análise é caso a caso e com coerência sempre, que é o que nós tentamos sempre fazer pautando o mandato. Obrigado, senhor presidente. Presidente, também. 10 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, meus amigos aí. Realmente a gente quer ver o circo pegar fogo, né? Entendeu? A gente quer que a coisa, parece que o lado mal às vezes... Mas vejam bem, como o Daniel referiu, o trabalho feito pela comissão, que a gente fez parte, foi muito bem feito. Aquela investigação, porque já houve uma investigação que essa casa já fez, percebe? E tanto que o Ministério Público acatou e desencadeou todo esse processo, que isso aí não parou. O fato de a gente aceitar ou não a CIP, isso não vai parar aquele processo que já está em andamento. Então, isso nós queremos deixar bem claro. Nós não somos contra que seja apurado. Não, porque já está sendo apurado. O presidente podia até ter negado a entrada desse... O estatuto é claro, o regimento é claro. Ele podia ter negado a entrada dessa CIP. Mas
colocou, como nós estamos numa democracia, então essa é a nossa justificativa. O porquê que nós não estamos negando, porque o processo já está em andamento, senhores. Já está em andamento e a justiça é quem vai decidir. Quer dizer, tem que dar liberdade de defesa a todo mundo, percebe? É um processo que já está transcorrendo judicialmente aí. Tá, obrigado, presidente. Emenda 12 de 2017. Apresenta emendas aditiva, modificativa e supressiva ao projeto de lei complementar número 19 de 2017. Altera a lei complementar número 582 de 19 de dezembro de 2008 e suas alterações no que dispõe sobre a estrutura de empregos, carreiras e salários da Prefeitura da Estância de Atibaia e da outras providências de autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça e Finanças. Emenda 11 de 2017. Apresenta emendas aditivas, modificativas e supressivas ao projeto de lei complementar número 20 de 2017, de nossa autoria, que altera a lei complementar número 581 de dezembro de 2008, de autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei complementar número 26 de 2017. Altera a redação do artigo 3º, cláusula 3ª, da lei complementar número 298, de 20 de outubro de 1999, do município de Atibaia e da outras providências. De autoria do vereador José Carlos Machado. A Comissão de Justiça. Dispõe sobre o programa de combate à pichação no município da Estância de Atibaia. Projeto de lei 87 de 2017, de autoria do vereador Júlio César Mendes. As comissões de Justiça, Educação, Cidadania e Finanças. Projeto de lei 88 de 2017 dispõe sobre denominação de estrada, de autoria do vereador José Carlos Machado. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei 89 de 2017 dispõe sobre a criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal neste município, de autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei 90 de 2017 estima a receita fixa e a despesa. Estima a receita e fixa a despesa no município de Atibaia para o exercício de 2018, no valor de R$ 542.096,100. Em cumprimento ao artigo 277 do Regimento Interno dessa Casa, comunica ao plenário que o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei número 90/17, que estima a receita e fixa as despesas do município de Atibaia para o exercício de 2018, no valor de R$ 542.096.100. Determino sua publicação na íntegra no imprensa oficial. Em seguida a publicação, o projeto irá à Comissão de Finanças e Orçamento e permanecerá à disposição dos senhores vereadores e da comunidade para a apresentação de emenda pelo prazo de 20 dias úteis. Projeto de lei 91 de 2017 institui no município de Atibaia o atendimento prioritário às pessoas portadoras de obesidade grau 3 nos estabelecimentos comerciais e bancários, de autoria do vereador Marcos Pinto de Oliveira. As comissões de Justiça, Saúde, Cidadania e Finanças. Projeto de lei 92 de 2017 autoriza o Poder Executivo a contratar em parceria público-privada, PPP, precedida de licitação na modalidade de concorrência, a prestação de serviços de modernização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura do Parque de Iluminação Pública no município de Atibaia, de autoria do Poder Executivo.
As comissões de Justiça, Obras e Finanças. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecendo em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 22/2017, que acrescenta dispositivos ao artigo 5º da Lei Complementar número 746 de 2017. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existem mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que possa dar leitura dos requerimentos. Não existem requerimentos. Passo a palavra para o segundo secretário para que possa dar leitura da ementa e dos autores das indicações. Público presente, boa noite a todos, nobres pares, mesa diretiva. Senhor presidente, de acordo com o artigo 1º, do artigo 231 do regimento interno desta casa, eu solicito a dispensa das leituras e indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Coloco a solicitação no nome do vereador José Carlos Machado, segundo secretário dessa casa, que pede a suspensão da leitura das indicações. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, encaminhe ao senhor prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das moções. Moção 42 de 2017. Apresenta a moção de congratulações à jovem munícipe Ana Luísa Calisto Amaral pelos relevantes movimentos sociais e pela grande luta na defesa dos direitos e garantias da criança e do adolescente. De autoria deste vereador. Em discussão, a presente moção. Se tiver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Este vereador. 10 minutos com a parte. O vereador que afinal assina, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 232, inciso 5 do regimento interno desta Casa Legislativa, apresenta a moção de congratulações à jovem munícipe Ana Luísa Calisto Amaral, pelos motivos a seguir aduzidos. Nascida em Atibaia, a jovem Ana Luísa, que hoje possui 17 anos de idade, é um grande ícone da cidade de Atibaia na defesa dos direitos e garantias da criança e do adolescente, com o seguinte lema: a minha voz é um direito e não um privilégio. Desde os 8 anos de idade, a jovem palestra por todo o território nacional e é ativista infanto-juvenil pela Partners of America. Além disto, Ana Luísa percorreu todas as escolas municipais da rede de ensino do município no ano de 2016 com o projeto Os 5 Passos, levando a mais de 9.000 alunos ideais de participação político-social e consciência solidária acerca dos direitos e deveres instituídos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Como não podia ser diferente, diante as atividades que a jovem desenvolveu através das mais variadas palestras por todo o território nacional, ela foi escolhida para representar o Estado de São Paulo no primeiro Encontro Nacional de Adolescentes pela Erradicação do Trabalho Infantil, na cidade de Fortaleza. Aludido evento, a título de informação, reuniu técnicos da área, membros de organizações como a Unicef e a Unesco e centenas de adolescentes com o intuito de fomentar uma mobilização social. Graças ao destaque no encontro, a jovem ativista passou a integrar o quadro dos membros do Comitê Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Não bastasse, Ana Luísa também participou de um reality de cunho social da campanha Criança Esperança, da TV Globo e Unesco, sendo integrante do time do ator Lázaro Ramos.
Sem dúvida, a jovem é um grande ícone do nosso município na defesa dos direitos e garantias elencados pela Constituição Federal e ECA, a qual passa a levar em todo o território nacional o nome de nossa querida Atibaia. Do exposto, encaminho esta singela moção de congratulações para apresentação em plenário para que seja discutida, votada e, ao final, aprovada a presente moção de congratulações à jovem Ana Luísa Calisto do Amaral pelos grandes esforços na defesa dos direitos das crianças e do adolescente. Assinado por este vereador. Ana Luísa é uma menina de 17 anos. A gente teve a oportunidade de conhecer a Ana mais de perto esse ano. A Ana é uma munícipe da nossa cidade, de destaque nacional, né? Vem fazendo um trabalho muito bonito e constante na defesa da garantia das crianças e dos adolescentes. Eu acho que essa moção é uma moção merecida por parte dessa munícipe, e eu acho que é também importante, através desta Casa de Leis, a gente tornar público aquelas pessoas, né, aqueles munícipes que tanto contribuem com o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então, por isso que eu fiz a moção de congratulações. O currículo que eu apresentei na moção demonstra a qualidade e o merecimento por parte da Ana em receber a referida moção, apesar da pouca idade. Então, eu peço o apoio dos meus nobres colegas vereadores para o apoio da moção a essa jovem munícipe da nossa cidade. Mais algum uma vereador? parte? Só parabenizar o vereador Michel. Realmente, só o currículo já se justifica. Lembrando que a Ana tem 17 hoje, mas como você falou, né, desde os 8, 9, 10 anos que a gente vem acompanhando ela em várias ações aí, nas suas palestras, nas suas falas, nos eventos, nas conferências municipais aqui. Então, mais do que merecida esse reconhecimento por parte do Legislativo. Parabéns, vereador. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Moção número 43 de 2017. Moção de congratulações. Apresenta a moção de congratulações a Deise Aparecida dos Santos, Seisei Deise do Judô, faixa preta 3º Dan, pela participação nos campeonatos brasileiro, sul-americano, estadual e municipal de interiores, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Para discussão na próxima sessão. Pela ordem, senhor presidente. Peço autorização para assinar em conjunto essa moção de congratulações. Autorizado. Obrigado. Moção 44 de 2017. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Adriano Onofre Silva, Ticão. O vereador infracinado vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, após ouvir do soberano plenário apresentar moção de pesar pelo falecimento do senhor Adriano Onofre Silva, Ticão, na data de 2 de outubro de 2017, aos 49 anos. Quero, através desta moção, expressar votos de mais profundo pesar pelo falecimento do saudoso Adriano Onofre Silva. Que Deus, com a sua imensa sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos nesse momento de dor e de saudades. Ticão, como era carinhosamente conhecido, deixa para nós e para a família Brasinha um exemplo de amigo, líder, incentivador, parceiro e linha de frente em jogos e momentos diversos. Um homem que soube honrar a grande missão de ser amigo e companheiro. Diante de irreparável perda, requeiro que seja oficiado aos familiares do senhor Adriano Onofre Silva, manifestando-lhes a irrestrita solidariedade deste Poder Legislativo Municipal pelo triste ocorrido que a todos consternou. De autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Coloco em votação a presente moção. Em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir o presente moção? Não havendo, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficial. Moção 45 de 2017.
apresenta a moção de congratulações à munícipe Luciana Maria Alves Polidoro, pelo grande trabalho e militância na defesa do Centro Rural do bairro Boa Vista, neste município, de autoria deste vereador. Para discussão na próxima sessão. Não existem mais moções. Solicito ao primeiro secretário que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Nenhum vereador. Pela ordem, gostaria de inscrever. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet, Facebook. Senhor presidente, pedi a palavra em tema livre para falar do evento que vai ocorrer no próximo sábado. No sábado, dia 7/10, ocorre mais uma edição do programa Prefeitura no Bairro. Vai acontecer na Escola Educador Paulo Freire, no bairro da Alzina. Então, a finalidade é convocar a população da região, moradores da Alzina, dos bairros ao redores, Sul Brasil, São Roque, Pedreira, Laranjal, Ponte Alta, Rio Abaixo, que compareçam no dia, levem seus familiares. É a oportunidade da população estar próxima aí do prefeito, do seu vereador, fazer as suas reivindicações, suas solicitações, reclamações. Enfim, a prefeitura vai estar no dia com toda a sua equipe, com alguma secretaria, será oferecido alguns serviços públicos à população. Então, a gente faz o apelo aí que a população compareça e prestigie o evento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Este vereador. 10 minutos com a parte. Peço para falar daqui, senhor presidente. Permitido. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet e pela rede social, uma boa noite. Primeiro, acho que a gente não poderia passar a noite sem fazer uma palavra aos comerciantes da Praça da Rodoviária, que estão aqui fazendo, de uma certa forma, um protesto pacífico, apresentando as suas reivindicações. Essa semana, como em outras oportunidades, eu tive a chance de ir lá pessoalmente, de conversar com os comerciantes e de me colocar à disposição dos comerciantes para intermediar uma conversa junto ao governo municipal, em razão da revitalização que o governo pretende fazer da Praça da Rodoviária e da possível retirada ou não dos comerciantes daquela área em razão dessa revitalização. Então, só reforçar, me colocar à disposição. A gente entrou em contato com o governo municipal, a gente pediu uma reunião para que o prefeito Saulo pudesse atender vocês. Parece que tem uma reunião marcada amanhã às 9h30 da manhã, estou aguardando a confirmação. Me coloco à disposição, tenho certeza que com bastante conversa, com bastante diálogo, nós vamos conseguir encontrar uma solução que não desampare vocês, mas que seja importante para a cidade, porque é ponto pacífico no município. Eu acho que, perante toda a população, a necessidade de a gente revitalizar aquela área, de a gente reformar a praça. Os próprios comerciantes reconhecem essa necessidade. Então, a cidade tem um ponto em comum, que é a necessidade de revitalização. Eu acho que se a gente partir desse ponto em comum, eu tenho certeza que a gente pode encontrar soluções que atendam a todos os interesses. Essa necessidade por parte da cidade e a necessidade do que os comerciantes têm de atuar, de trabalhar e de não ficar desamparado, e de poder ganhar seu pão de forma digna, como sempre conquistaram há mais de 20 anos lá na praça. Tá certo? Então, uma palavra que eu encaminho aos comerciantes aqui presentes e, novamente, me coloco à disposição. Uma parte, não, vereador? Por favor. Queria parabenizar o vereador Michel pela iniciativa aí, por estar negociando aí com os trabalhadores da praça e contar com o apoio desse vereador aqui e a todos os trabalhadores da praça lá. Muito obrigado, senhor presidente. Mudando um pouco, falando de uma outra questão, eu queria parabenizar a Secretaria de Turismo pelo evento que aconteceu no dia 30, lá no balneário, na cidade, para comemorar o Dia Mundial do Turismo. A gente aprovou essa legislação, a gente aprovou uma legislação
agora recente, que faz a comemoração de uma semana do turismo. Esse evento, de uma certa forma, é um pontapé deste projeto de lei que foi aprovado pelos nobres vereadores, de forma unânime, por todos os vereadores. Foi uma oportunidade de a gente conhecer um pouco da cultura municipal, um pouco do nosso turismo, um pouco das nossas atrações turísticas, artesanais. Foi um dia inteiro de eventos, né, na área que juntou diversas secretarias da Prefeitura, Secretaria de Esportes, Secretaria de Turismo, SEDEC, diversas secretarias se juntaram e fizeram um lindo evento no dia 30, lá no Balneário. Então, eu gostaria aqui de parabenizar o secretário Bruno, né, o secretário de Turismo, pela iniciativa. É um primeiro ano, a gente sabe que pode melhorar, a gente sabe que a gente pode apresentar, ter mais atrações, ser mais do que um dia só lá no Balneário, mas para um primeiro ano foi, ao meu ver, na minha avaliação, foi um excelente evento. Então, eu gostaria de parabenizar a Prefeitura, o Saulo e o secretário de Turismo pela iniciativa e pelo belíssimo evento apresentado lá no Balneário. Obrigado. Mais algum vereador? Esta vereadora. 10 minutos com a partes. Boa noite, nobres vereadores, público presente e público que nos acompanha pelo Facebook, pela internet. Primeiramente, também oferecer o apoio desta vereadora aos comerciantes da praça e parabenizar o vereador Michel por estar tomando a frente, realmente aí em defesa, em acordo aí juntamente com o Poder Executivo dos Trabalhadores, pelo agendamento dessa reunião amanhã. Todos nós entendemos a dificuldade que é esse problema, realmente são gerações que estão sendo criadas ali dentro da praça, através desse trabalho, e o quanto é difícil e arriscado fazer uma mudança de local de comércio. Pode dar certo, tanto quanto como era antigo, pode também não dar certo, e é um risco, e as famílias realmente ficam muito ansiosas e receosas com esse tipo de mudança. Então, oferecer também um apoio que tiver ao nosso alcance, né, de estar podendo auxiliar aí os comerciantes da praça. E aproveito a oportunidade também para agradecer a Coordenadoria da Mulher, está sempre em contato com esta vereadora, por ser vereadora mulher que tem aqui na Câmara, e a professora Gina esteve aqui recentemente para trazer os lacinhos aí da campanha do Outubro Rosa. Agradeço também aos vereadores, foi meio corrido aí, mas a gente conseguiu, acabamos de entregar agora para todo mundo, para as assessoras, para os funcionários da Câmara, e para o público que quiser também aderir, foi cedido pela Coordenadoria da Mulher, tá certo? Então, só isso, senhor presidente, muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? O vereador Ademilson Militão. Vereador Ademilson Militão, 10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aqueles que nos assistem. Presidente, eu vim aqui hoje para demonstrar um pouco da minha indignação e da minha vergonha, referente à abertura de arte moderna de São Paulo, ali na MAN, referente à performance que foi feita essa semana, onde uma criança de 5 anos toca um adulto em seu corpo nu. Eu acho que a sociedade não pode aceitar esse tipo de coisa. Para mim é uma vergonha referente a isso que ocorreu, e eu acho que o clamor da sociedade perante ao Ministério Público, perante ao juiz, tem que se fazer a diferença. Que isso não se ocorra mais. Quanto aos nossos amigos ali, comerciantes da praça, hoje eu passei para bater um papo com o pessoal também, conversar com a Márcia. Eles sabem que eu não gosto de ficar iludindo, nem ficar enrolando, nem nada. Eu pretendo passar a realidade, ajudar no que for possível, e não vou dar falsas esperanças para ninguém também, mas vocês podem contar com o gabinete para o que for possível. Que o vereador aqui, a Câmara, ela só pode estar auxiliando nessa parte de contato de vocês. O que já foi passado para o meu gabinete até, e pelo que eu vejo, é que foi ofertado um ponto, é aonde aquela coisa, como os vereadores que me antecederam já falaram, tudo que é novo dá medo, tudo que é novo causa uma estranheza para a gente, mas
vocês não estão sendo largados ao léu e podem contar com essa casa. Um abraço a todos. Mais algum vereador inscrito? Vereador Piratã Fernandes. 10 minutos com a parte. Boa noite, posso falar aqui, presidente? Permitido. Boa noite a todos, sabe? Eu tô preocupado com algumas coisas que vem acontecendo no mundo, na cidade, e principalmente, né, aqui em Atibaia. Então, quanto aos nossos comerciantes, eu acho que está faltando uma política mais ativa aqui. Mais ativa, sabe? Eu acho que essa conversa está muito devagar. Eu não estou gostando desse tipo de papo, não. Quer dizer, por quê? Porque, primeiro os impostos que a cidade vem sofrendo. Sabe? Segundo, o comércio tem levado umas pauladas grandes com a abertura dessas empresas, né? Vocês que estão ali na praça da rodoviária, aquelas empresas que vêm e oferecem os produtos, né, que o comerciante pequeno não consegue. Tá? Então, essa concorrência, não digo desleal, mas essa concorrência dos grandes empresários faz com que o empresário da nossa cidade seja prejudicado. Segundo, não existe uma política para ambulantes em Atibaia. A gente não tem uma política que faça com que o ambulante da nossa cidade seja respeitado e seja, percebe? Que ele tenha realmente uma chance de crescimento. E nós estamos vivendo uma crise financeira no país muito perigosa, muito grande. Entendeu? Eu acho que nós temos que tratar o nosso comerciante de uma forma diferente, para que ele tenha chance de crescimento. E nós não estamos vendo isso. Eu não estou falando que o governo é isso, o governo é aquilo, mas acho que nós temos que ter um pouquinho mais de cabeça, sabe, ter cabeça administrativa para que a nossa cidade renda, que a gente não perca esse tipo de comércio. Sabe, quem lembra da feira permanente lá na entrada da cidade? Era uma beleza. Nós não temos mais aquela feira, não estou dizendo o mercado do pobre, não é isso. Sabe, Fortaleza tem um mercado lá que é tradicional de anos e anos. Quem conhece Fortaleza sabe disso, que é incentivado pelo município para que aquilo cresça, que o artesanato, sabe, tudo que se produza na cidade. Nós temos um artesanato lá no Portão que é fantástico. Entendeu? Ele é reconhecido. Nós temos um morango que é reconhecido, nós temos uma porção de coisas na cidade que pode ser explorada. Eu acho, senhores, que está faltando uma política. Entendeu? Eu digo assim, vamos revitalizar aquela área? Ótimo, tudo tem que ser moderno. Pô, mas não dessa forma. Quer dizer, e outra, vocês vão para onde? Não sei qual é a política que se tem. Entendeu? Vão para uma rodoviária nova, não sei, corre-se um boato que vai se mudar a rodoviária. Tá, aí depois a rodoviária vai embora e vocês vão fazer o que lá? Entendeu? Por quê? Existe um projeto de se fazer uma rodoviária em Atibaia há muitos anos. É como eu falei, tem uma porção de coisa aqui em Atibaia que governos passados também prometeram e não cumpriram. É aeroporto, é rodoviária, é hospital público. E até agora nada, não sai de nada, não sai de papel. Agora, voltando ao comércio local, eu acho que, outro dia eu falei, ande na Luca, você vai ver mais de 60 imóveis para alugar. Muita gente está fechando as portas. Então, está faltando uma política voltada ao nosso comércio. Vamos puxar a orelha dos nossos administradores, da associação comercial, percebe? Para que haja realmente uma definição nesse comércio popular. Para que a gente tenha uma população que não fique passando o que está se passando. Entendeu? Onde os impostos estão acima de tudo. Agora vem mais um, aquele do cartão lá, do cartão de crédito. Então, senhores, vamos lá. Então, eu estou defendendo as pessoas que votaram em mim e os meus amigos, presidente. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Nenhum vereador. Eu só queria usar também a minha parte aqui, para comunicar que ontem
estive no Tribunal de Justiça, a convite do Dr. José Augusto Marzagão, nosso diretor de fórum. Também acompanhou o Dr. José Augusto, o Dr. Rogério Dias, o Dr. Emílio, que é o presidente da OAB aqui de Atibaia, nosso prefeito Saulo Pedroso. A gente esteve com o desembargador Paulo Dimas, que é o presidente do TJ, solicitando algumas melhorias aqui para a nossa justiça aqui no nosso município. Uma delas que já ficou certo é o apoio de mais um assistente e de um juiz auxiliar para melhorar, tem aqui vários advogados, né, o Daniel, o Júlio, na distribuição dos processos. E o que a gente pediu também é uma agilidade no processo de reforma do fórum, né, que está lá no TJ e na Secretaria de Justiça. O presidente ele comunicou que nos próximos 10 dias vai estar assinando o convênio para dar andamento à reforma do fórum. Eles já fizeram toda a vistoria, o projeto, e sabe o que tem que fazer no fórum, o que afundou, até falou que foi no local não adequado, né, à construção do fórum. Então, uma notícia boa que ele falou que nos próximos 10 dias, então a gente vai aguardar aí, vai depender da Secretaria de Justiça para estar assinando também, liberando o orçamento, e a Secretaria de Planejamento do Estado, para estar começando a reforma do nosso fórum. E acho que todo mundo quer voltar, principalmente os advogados, a trabalhar na sua casa, né. Também depois estive na Secretaria de Meio Ambiente, falando com o secretário estadual, junto com o prefeito Saulo, que a gente pediu melhorias para o Parque Estadual de Tapetinga, nossa Pedra Grande, até porque é uma área que não é do município, estadual, e a gente tem uma dificuldade de andar, mexer na área da Pedra Grande, então a gente pediu melhorias. O próprio secretário falou que não é um departamento da prefeitura, a gente até pediu passar um estudo futuro para estar fazendo essas melhorias na estrada. A gente acabou de perder uma verba por uma parte da estrada ser do município de Perdões, e na época Atibaia entregou toda a documentação e o município de Perdões acabou não entregando os documentos, então a gente perdeu uma emenda, se eu não estiver enganado. E a gente esteve lá e pediu essas melhorias para o parque da Pedra Grande. Também hoje tive um evento, assinatura de um decreto dos produtores rurais, até o Biratã citou. É uma feira de produtos rural que vai ser, o produtor ele vai fazer, né, vai começar a pôr a mão na massa, de fazer seu produto, de plantar, e vai estar levando toda sexta-feira à noite no Boulevard ali, Itacaono, para estar vendendo seu próprio produto. E a gente ouviu dos produtores que é um sonho antigo deles, né. Às vezes ele vê no mercado um alface vendido a R$3, se sai para ele 50 centavos. Então, de fomentar uma renda dos produtores, né, foi bastante destacado pelos feirantes, a conversas democráticas que teve com o prefeito de estar realizando isso aí. Lembrando que a gente, acho que foi citado, a gente tem a feira noturna, né, o Dr. Biratã acabou esquecendo de ser citado, que também está gerando rendas para bastante gente. E as feiras de artesanatos, se eu não estiver me enganado, todo primeiro ou segundo sábado acontece na praça da Igreja do Cristo Rei. E eu acho que são várias áreas que foram atendidas, e tenho certeza que com o diálogo, né, a gente vai conseguir solucionar esse problema da praça da rodoviária, né. Acho que dialogando que a gente resolve as coisas. E parabenizar vocês pelo manifesto. Acho que se manifestar isso aí não atrapalhou ninguém, não agrediu ninguém, não xingou ninguém, e estão com faixa aí, buscando seus direitos e buscando a continuidade do trabalho. Então, parabenizar vocês aí que educadamente estiveram aqui, e como vários vereadores colocaram, acho que pode contar com a Câmara Municipal, né. Eu, quando estive como prefeito lá, vencia, né, o decreto quando eu estava como prefeito, e prorroguei por mais 30 dias, até para não tomar alguma decisão, mas tive o prazer de conversar com vocês, e pode contar então com esse vereador. Uma parte, senhor presidente. Com certeza. Só parabenizar o prefeito pela reunião junto à Secretaria de Meio Ambiente. A gente fez esse pleito junto ao prefeito Saulo. O Saulo teve a oportunidade de ir lá conversar com o secretário de Meio Ambiente. A gente, através da Comissão de Meio Ambiente, a gente vem discutindo muito a questão do Parque Estadual da Tapetinga. A ideia da comissão é poder fazer uma reunião junto com o diretor
geral da Fundação, e foi um dos pedidos do prefeito Saulo, a gente está aguardando o retorno. Então, parabenizar o prefeito pela reunião realizada na Secretaria de Meio Ambiente. Eu queria aproveitar a oportunidade também e parabenizar, porque eu acho que quando está algo ruim, que precisa melhorar, a gente vem aqui, faz a crítica, sobe na tribuna e critica aquilo que precisa ser melhorado. Há algumas semanas atrás eu fiz uma crítica muito severa à Fundação Florestal, em razão do que aconteceu no incêndio que devastou uma grande área ali do Parque Estadual Tapetinga. Mas hoje eu queria vir aqui e parabenizar a Fundação. A Fundação, através de uma organização, junto da Simbiose e de outros, eu não vou citar nomes, porque senão eu posso esquecer algumas pessoas, porque não é só um grupo de pessoas que está atuando junto da Fundação. Mas a Fundação, a Simbiose, mais um grande número de pessoas aí que têm interesse no Parque Estadual Tapetinga, eles estão fazendo uma organização para ordenar o uso da pedra. Inclusive, eles fizeram, saiu até no Atibaense, acho que hoje a matéria, eles fizeram uma ação determinando o horário de subir da pedra, para fazer o controle das pessoas que sobem, de que forma que sobem, até para contribuir no processo de fiscalizar e permitir que não tenha mais incêndios criminosos. Então, a Fundação está fazendo isso junto com essas entidades. Parece que a ideia da Fundação é que faça isso até o dia 5 de novembro, como um experimento, e o que a gente espera é que a Fundação continue, porque isso é positivo para o município, é importante que a Fundação faça o seu ordenamento, até porque é de responsabilidade deles. Então, aproveitar essa oportunidade aqui e parabenizar, já que levantamos a pauta em razão da reunião com o secretário de Meio Ambiente pelo prefeito, parabenizar todos aqueles que estão envolvidos nessa organização lá do Parque Estadual Tapetinga. Só para lembrar que a Fundação Florestal, às vezes, não tem o braço, para fazer todo o trabalho de cuidar do nosso parque, que é enorme. E isso até é um reconhecimento do secretário estadual. Mais algum vereador inscrito? Nenhum vereador. Requeiro a suspensão do intervalo regimental. Coloco em votação, pedido do nobre vereador Michel Carneiro, a qual requer a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado que seja suspenso o intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário a verificação de decoro. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Processo a ser discutido e votado na ordem do dia da sessão ordinária de 3 de outubro de 2017. Projeto de Lei 41 de 2017, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini, que dispõe sobre a instalação de cartazes, adesivos ou placas indicativas com itinerário percorrido pelos veículos de transporte coletivo urbano no município de Atibaia. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 41/17, de autoria do nobre vereador Daniel da Rocha Martini. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Vereador Daniel, 20 minutos com a parte. Boa noite a todos novamente. Deixei para falar aqui durante a discussão do projeto alguns assuntos afetos, Então, o primeiro deles, parabenizar todos que me antecederam na fala. E é um assunto, o projeto de lei trata sobre ônibus, transporte coletivo, a gente não pode deixar de remeter à questão dos comerciantes da rodoviária. Então, parabenizar todos que falaram antes de mim. Eu estive presente também acho que foi uma quarta-feira de manhã que estivemos na praça. Hoje mesmo eu liguei para o secretário de Desenvolvimento Econômico, não consegui falar com o secretário, para saber o direcionamento final da questão e continuo empenhado. Amanhã, novamente, tentarei contato com o secretário para, como os demais colocaram, naquilo que a gente puder contribuir, vocês contem com a gente. E o Militão foi enfático na fala, pelo que eu entendi da fala do Militão, já tem um direcionamento definitivo da questão, mas nós vamos buscar o diálogo para que a prefeitura possa implementar aquilo que ela imagina, mas sempre respeitando a dignidade, respeitando aqueles que há tantos anos trabalham e fazem do comércio seu ganha-pão. Vocês estão lá de forma legítima, vocês não estão de forma clandestina na praça,
Vocês têm uma autorização para trabalhar, para funcionar no local. E entendemos também que se a prefeitura tem um outro direcionamento, pensa algo diferente sobre a Praça da Rodoviária, ela tem também o direito de implementar, mas sempre respeitando as pessoas, respeitando tudo aquilo que foi construído e sempre com diálogo sobre tudo, né, para que as coisas não sejam feitas ao atropelo. Bira foi muito feliz na fala sobre a necessidade de políticas públicas que tragam privilégios ao comércio. O comércio significa geração de renda, geração de emprego, e nós precisamos muito disso da cidade. Estou à disposição no meu gabinete, continuarei a tentativa de fazer o contato aí com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a pasta responsável pelo setor, e acredito que todos os vereadores aqui também estão à disposição para contribuir no diálogo. Infelizmente, muitas vezes a gente fica de mãos atadas em algumas situações, mas o fato de nos colocarmos à disposição significa que estamos juntos e entendemos a necessidade de que a prefeitura tenha um melhor diálogo com todos os comerciantes da praça. Estou à disposição para o que deve há. Um assunto que se refere ao projeto, para aqueles que estão nos acompanhando agora, inclusive pela internet, surgiu de uma conversa com munícipes, né? Algumas pessoas que moram na cidade, inclusive, me procuraram e falaram assim: Daniel, eu tive que decidir usar um ônibus esse final de semana, e eu parei no ponto de ônibus e eu não sabia qual era a rota que aquele veículo percorria. Tinha o nome da linha, mas eu não sabia quais eram as principais vias que esse veículo percorria. E mesmo morando há muitos anos na cidade, puxa vida, eu fiquei... a hora da gente entrar no ônibus, pede informação para o motorista, aí se demora já tem gente empurrando para entrar, não dá para sair. Será que esses ônibus não poderiam ter uma sinalização mais clara acerca das vias que eles percorrem no município? A exemplo do que acontece em outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados também. Falei, olha, a sua ideia é muito interessante, eu acho que deveria inclusive conter, mas vou fazer uma proposta de lei para que isso seja contemplado. E aí veio a calhar com esse momento que nós estamos de uma indefinição enorme quanto à questão do transporte coletivo na cidade, algo que tem me preocupado muito, me incomodado bastante, essa grande indefinição. Nós estamos fomos agora para mais um contrato emergencial, por conta de toda a atrapalhada que a prefeitura cometeu ainda no ano passado, como eu já disse diversas vezes, durante o processo de renovação, renovação que não aconteceu, e aí a efetivação de uma nova licitação de concessão de transporte coletivo no município. Essa concessão, esse edital foi impugnado desde julho de 2006 e até agora os desdobramentos são terríveis e a gente não consegue colocar o edital na rua. O novo secretário de transporte, também de segurança pública, o vereador licenciado Lucas Cardoso, entendo que vem fazendo um excelente trabalho à frente da secretaria, reformulou o edital, e esse novo edital reformulado também foi impugnado, e a prefeitura está, pelo que eu entendi, busca atender agora as exigências feitas pelo Tribunal de Contas para que esse edital seja novamente colocado na rua, para que a licitação ocorra, a licitação definitiva, que é aquela que vai dar parâmetros para, de fato, nós termos melhorias significativas no transporte coletivo da cidade. Enquanto a gente estiver operando com contrato emergencial, é muito difícil isso acontecer. E aí, para minha surpresa, o período de renovação do transporte emergencial feito com a sua Atibaia expirou e foi feito agora um novo procedimento, que culminou novamente na contratação da sua Atibaia, mas procedimento que hoje eu fui informado que já está sendo questionado na Justiça, por meio de mandado de segurança, e algo que é muito ruim para a nossa cidade, não o questionamento na Justiça, mas a questão da insegurança quanto àquilo que vai acontecer. Então, a insegurança, e vamos dizer assim, a incerteza da população, a falta de credibilidade que as instituições têm perante a população. Então, a todo momento, os processos licitatórios da prefeitura são questionados sob alegações de favorecimentos, de falta de documentação, e isso é tão rotineiro para a gente que chega a ser até chato, né? E a judicialização o tempo todo desses procedimentos. Então, é algo que realmente está nos incomodando, e a gente não sabe que fim isso vai tomar. Nós esperamos, como vereadores, que não temos atribuição sobre editais, sobre fazer procedimentos de licitações, que a prefeitura sempre adote a melhor prática, ou seja, transparência, né? Tem que ter transparência em todo qualquer ato do poder público, senão você gera dúvida para a população. Mas
da outra vez nós fizemos, mas dessa nós achamos que não precisava fazer a contratação, abrir os envelopes publicamente, porque a gente, não era uma obrigação da gente, mas é princípio constitucional. Por que não abre? Abre com transparência, vai evitar um monte de questionamento, né? Evita confusão, enfim, para toda a população dá um sentimento maior de segurança. Mais uma vez o procedimento está sendo questionado, não sei qual vai ser a decisão judicial, né, a respeito dessa nova contratação emergencial, mas o que nós queremos como vereadores é que haja uma pacificação social quanto à questão do transporte coletivo na cidade e que a empresa vencedora preste um serviço de qualidade à população. Acredito que esse é o pleito e a bandeira de todos os vereadores, todos têm defendido isso nessa casa, alguns foram até fazer vistoria antes da SOU começar a operar no município, depois foram duros na crítica à própria empresa que está aí hoje. Enfim, a nossa função como vereador é essa. Esse projeto de lei, voltando especificamente a ele visa justamente a melhoria na condição daquelas pessoas que utilizam do transporte coletivo no município, né? Então, essas informações que nós estamos pleiteando aqui, que sejam colocadas na lateral do veículo, tá? Quando a pessoa estiver entrando no ônibus, logo do lado da porta de entrada, ter essas informações, e também dentro dos carros, dentro dos ônibus, num local de melhor visualização, é justamente para facilitar a vida do usuário do transporte coletivo no nosso município. É algo muito simples, algo que já deveria estar em vigor, já deveria ter sido implementado. Sinceramente, acho que às vezes até é chato a gente ter que fazer lei para essas coisas, porque isso deveria ter sido contemplado lá atrás, no edital 2006, inclusive. Não foi contemplado no edital 2006, passou, ou se foi contemplado a empresa não cumpriu, e se não cumpriu a prefeitura provavelmente teve a falta de instrumento para fazer cumprir. E aqui a ideia da gente é colocar por meio de lei, aproveitando esse momento, quem sabe já ser contemplado no próximo contrato a ser firmado com a concessionária que venceu o edital de licitação definitivo, para que realmente a população tenha maior informação sobre o transporte coletivo no município. O novo vereador Michel tem uma ideia, um projeto maravilhoso quanto aos pontos de ônibus também, encaminhado como anteprojeto ao Poder Executivo, e entendemos que esse projeto tem que vir para a Câmara e, se aprovado, essas informações também têm que serem disponibilizadas nos pontos de ônibus para aquelas pessoas que estão esperando o transporte coletivo. O vereador Zé Machado, assíduo na luta por pontos de ônibus de qualidade, vamos assim dizer, na cidade, com um mínimo de conforto para as pessoas que muitas vezes ficam no tempo, no sol e na chuva, aguardando o transporte coletivo passar. Enfim, todos os vereadores têm defendido melhorias nessa condição. E, sobretudo, a questão aqui eu acho que é conceitual, né? Nós entendemos que uma sociedade do futuro, uma cidade estruturada, que pensa em sustentabilidade, tem que trabalhar por transporte coletivo de qualidade. Tem que trabalhar por transporte alternativo. Tem que trabalhar por transportes não motorizados. Nós temos que ter isso num planejamento, num plano diretor do município, com muita clareza. Não basta apenas proposta genérica, tem que ter clareza. Temos que ter ciclovia na cidade. Há quantos anos a gente defende isso? Apresentamos mapas cicloviários e acredito que, inclusive, com os novos projetos da prefeitura, sejam contempladas as nossas propostas de ciclovia no município. Ficou um pouco agudo, se puder tirar o agudo, está dando microfonia e reverberando também, agradeço. Então a questão das ciclovias é importante, a questão de corredor de ônibus na cidade é importante. Nós não temos corredores de ônibus privilegiando o transporte coletivo, ok? Tivemos aqui recentemente e ainda há na cidade uma grande celeuma de transporte alternativo por conta dos motoristas, que eu estou vendo aqui, muito pessoal das vans aqui também hoje presente, temos um vereador que defende a categoria também. Então, tudo isso precisa ser contemplado num plano de mobilidade urbana com muita clareza e que priorize transporte coletivo e transporte alternativo na cidade. Nós temos um crescimento avassalador do número de veículos emplacados no município, ok? Isso aconteceu nos últimos anos por conta de políticas governamentais privilegiando crédito, privilegiando com baixa taxa de juros, incentivando a indústria automotiva e as pessoas a comprarem carros novos, e facilitou o acesso ao veículo a muitas pessoas que no passado não tinham. Isso é muito legal. Agora, as cidades, elas não estão preparadas para isso. E aí o governante que não planeja e que simplesmente reage e não age com previdência,
Ah, está crescendo o número de carros, o que a gente faz? Alarga a avenida. Ah, faz ponte. Mano, isso, desculpa, isso aí como é que eu vou dizer, cara? É o beija-flor querer apagar o fogo na floresta com um pinquinho de água lá. Não vai funcionar. Tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Atibaia é uma cidade maravilhosa. O que nós queremos para Atibaia daqui a 20 anos? O que nós queremos para Atibaia daqui a 30 anos? Porque se a gente só continuar sendo reativo, né, abrindo a avenida porque tem mais carro emplacado, daqui a pouco não dá mais para abrir a avenida. Temos um centro histórico aqui tombado, como é que vai fazer? Vai derrubar o museu, a Praça da Matriz para abrir largas avenidas? Não vai fazer isso. E o custo disso? Né? Não tem sentido. Então você precisa privilegiar transporte coletivo de qualidade. De qualidade. Isso não se faz da noite para o dia, mas precisa ter norte e direcionamento. Isso aqui é uma pequena semente nesse assunto. Né? Uma simples plaquinha do itinerário do ônibus. Então volto a dizer, é quase nada perto desse cenário todo que a gente precisa desenvolver. Mas é um primeiro passo para que a gente possa olhar sempre com mais carinho para o transporte coletivo e todos aqueles que fazem parte, que vivem muitas vezes do transporte coletivo, tanto motoristas, cobradores, comércio, que trabalha nas redondezas da rodoviária, propriamente na rodoviária, enfim, tantas coisas que são frutos aí da necessidade de um transporte coletivo no município. Uma parte não, vereador. Claro. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente. Falar um pouco aqui do transporte alternativo, né? Que a gente é uma bandeira que esse vereador defende, né? Que é um problema que vem se arrastando aí há mais de 20 anos, né? Que o pessoal defende. E como o nobre vereador falou, que é um problema que tem que ser resolvido para dar mais opção para o usuário, né? Que a cidade está crescendo cada dia mais. E nesse momento, né, a gente está aí numa concorrência de um edital aí, né, o emergencial, né? Que é um contrato que pode contemplar aí o transporte alternativo, né? Só que é uma situação delicada e esse vereador aqui, como os outros novos vereadores, ele está acompanhando de perto, né? E a gente está batalhando aí para a gente ver que a gente consegue pôr essa categoria para trabalhar, que não está sendo fácil, né? Várias reuniões estão acontecendo aí, inclusive com o presidente da cooperativa que está aqui presente e outros membros, né? Porque é uma situação, gente, que é delicada, é uma situação que as pessoas que estão aí há mais de 40 dias parados, né? Que depende aí do pão de cada dia aí, do seu dia a dia para levar o seu sustento para casa. E esse vereador está bem empenhado e está várias reuniões com o prefeito para a gente achar uma solução para a gente resolver essa situação aí. E eu agradeço o nobre vereador Daniel Martino pelo empenho e pela fala dele aí. E esse vereador vai defender essa categoria para tirar essas pessoas aí da informalidade, né, de uma maneira que fique bom para todos aí. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, eu vou concluir então, já falei demais aqui até, né? Apenas pedindo o apoio dos nobres colegas à aprovação desse projeto e caso seja aprovado, senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas emendas em redação final apenas para ajuste da redação. Não mudam em absolutamente nada do sentido do projeto, mas relendo agora aqui o projeto que veio à pauta, verifiquei que poderíamos melhorar a questão do português aqui da redação. Então eu gostaria de fazer essas emendas em redação final caso o projeto seja aprovado. Obrigado e conto com o apoio de todos os colegas. Mais algum vereador? Só colocar um ponto que a gente falou de licitação emergencial, foi colocar licitação emergencial porque o Tribunal de Contas, né, entraram com uma ação e o Tribunal de Contas travou a licitação que você citou aí. Eu não sei se já voltou do Tribunal de Contas, também não tenho essa informação, mas eu acho que o Tribunal de Contas, primeiro ele trava a licitação para depois averiguar se existem erros ou não. Então não dá para saber se errou ou não, mas a última vez que eu conversei com o Lucas, ele falou que aguardava, sim, se tiver alguma mudança, vai fazer como o Tribunal de Contas mandar essa licitação. Até porque eu acho que ninguém quer mais emergencial, né? Até porque a gente acaba vendo o que aconteceu aí com o ex-prefeito que foi condenado e por emergenciais, não culpando ele, mas acho que é um dos casos aí que pode acontecer. Tem total meu apoio nesse projeto, acho que é um projeto bom para a cidade e pode ajudar muito no transporte público para quem está usando, né, para o usuário. Eu acho que como o Reginaldo falou, tem que manter essa luta
para regularização também das nossas vans, do nosso transporte também público aí, tentar cada vez melhorar. Eu não sei nessa licitação se essa nova se já está, né, alguma coisa das vans. Mas acredito que o vereador Reginaldo está lutando muito e deve estar conversando bastante para estar fazendo esses acertos e essa licitação vir para ter essa licitação como o Daniel colocou, o importante para nós vereadores e a população de Atibaia é ter um transporte público de qualidade para todo cidadão que mora na cidade. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Ubiratã Fernandes. 10 minutos com a partes. Boa noite a todos novamente. Eu quero dar aqui a minha contribuição, vamos dizer assim, no transporte coletivo. Porque as pessoas perguntam muito para a gente. E a gente fica sem saber até o que falar, né? A princípio, eu quero ajudar o governo. Mas também eu quero exigir que apresente realmente, senhores, um plano de urbanização, de mobilidade. Sabe? Que a gente saiba, que a população saiba realmente qual é o futuro do transporte coletivo em Atibaia. Porque está uma lambança. Criou um problema de desemprego entre os pirueiros. Sabe? A população fica perguntando, vai ser R$3? Vai ter R$3,70? Por quê? A Rádio Peão solta a conversa e então deixa isso uma insegurança. Por quê? Vejam bem, quem anda de ônibus, R$3 para R$3,70, a diferença é muito grande. Então cria-se na cidade uma série de bochichos e conversas e coisas, como eu falei, a Rádio Peão ela é maldosa. E com isso fica essa indefinição. Então eu proponho que alguém da prefeitura venha. Nós queremos ajudar. Sabe? Nós não temos ciclovias, como o Daniel falou. Nós não temos transporte alternativo. Entendeu? As vans faziam um trabalho bom, mas eram clandestinas. Entendeu? Isso vem se arrastando há anos. A culpa é de todo mundo. Então eu acho, Daniel, presidente, que tem que vir alguém aqui para conversar um pouco mais, para que a gente tenha um direcionamento sobre isso. Porque eu acho que o governo está com os cabelos em pé com essa situação. Então nós queremos fazer o quê? Nós queremos primeiro um esclarecimento para que a gente possa ajudar. Porque eu acho que os advogados sabem disso, acho que a coisa aí não está fácil de resolver. Então nós vamos isso arrastar até quando? Então vamos, senhores, vamos botar a cabeça no lugar e vamos ver uma forma de ajudar. Por quê? As pessoas realmente que dependem do transporte estão sendo prejudicadas. Tá? Sem contar a montoeira de boatos que corre na cidade de uma série de coisas. Vejam bem, nós estamos lidando com gente grande. Olha aqui, olha que negócio que é. Não tem cheque pré-datado, não tem cartão. É dinheiro vivo que está rolando. Quem que não quer um comércio gostoso desse aí, que chega no final do dia, junta dinheiro se vivo? É o único comércio que tem essa liberdade. O resto trabalha tudo, sabe, com caderneta, com cartão de crédito, com cheque pré-datado. Não, o transporte público, senhores, é dinheiro. Você entra na catraca, se você não enfiar o dinheiro ali, você não passa. E aí daquele que tentar dar um cano ali? Então nós estamos mexendo com gente grande. Sabe, esse negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. E quem sofre com isso? É o povo. É quem depende do busão para trabalhar. Sabe? E depois vem falar que o meu discurso é demagogo. Sabe? Tem hora que eu tenho um ódio disso. Sabe? Aí vem sempre um espírito de porco e fala assim, o discurso desse vereador é demagogo. Que demagogo, senhores? É uma tremenda realidade. É dinheiro vivo que entra nesse comércio. E nós vamos ter que suportar esses grandes empresários que chegam nas cidades e fazem isso. Então nós pedimos aqui, eu como vereador dessa casa,
o quarto mais votado no município. Eu peço que o município apresente um plano de transporte coletivo. Obrigado, senhores. Mais algum vereador inscrito? Nenhum vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 19h09. Gostaria de convocar os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias no dia 10 de outubro de 2017, terça-feira, às 18 horas. E nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia da sessão extraordinária desta noite. Peço a leitura em conjunto de todas as sessões extraordinárias. A pauta é o projeto de lei número 41 de 2017, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini, que dispõe sobre a instalação de cartazes, adesivos ou placas indicativas com itinerário percorrido pelos veículos de transporte coletivo urbano. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 41/17, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 19h10. Assim como às 19h10 daremos início à próxima sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria simples, o projeto de lei número 41/17, da autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Esse vereador. 20 minutos com a partes. Só sugerir as emendas que eu havia mencionado para alteração do português mesmo da redação. Entendo que pode ficar melhor. No artigo 1º, a proposta seria a seguinte: fique estabelecida a obrigatoriedade da fixação de cartazes, adesivos ou placas indicativas com itinerário percorrido pelos veículos de transporte coletivo urbano, vírgula, o qual deverá conter os dados sobre as vias que fazem parte do percurso, rotas, horários de partida e chegada, quantidade de paradas, distância e valor da tarifa, para que a comunidade tenha acesso rápido a essas informações, facilitando a utilização do transporte público no município de Atibaia. Parágrafo 1º, substituiria também a palavra instalação por fixação e ficaria da seguinte forma: a fixação do itinerário na área externa do veículo deverá ser feita na lateral do transporte coletivo, próximo ao acesso de entrada dos passageiros. E aí colocar um ponto final, tirando o resto do parágrafo 1º, e o parágrafo 2º seguiria a mesma linha com a seguinte redação: a fixação do itinerário na área interna do ônibus deverá ser feita em um local de destaque com boa visibilidade, de preferência em cima da porta de saída dos passageiros, ponto, e terminando também por aí, excluindo o resto da redação. Passei já por escrito essas sugestões de alterações ao Meres, e, enfim, fica a sugestão para aprovação dessa redação, acho que atende melhor o objetivo proposto. Pela ordem, nobre vereador. Claro. Poderia fazer uma sugestão na redação? Aliás, não é uma sugestão na redação, é mais para acrescentar que seja fixado também os itinerários nos terminais, ao invés de só nos ônibus, na área interna e na área externa dos ônibus, também ser fixado nos terminais, porque aqui temos terminais no bairro do Portão, no bairro, vai ser inaugurado um no bairro do Tanque, na rodoviária também, né? Seria interessante. Fica como sugestão, caso o novo vereador queira. O senhor, por favor, pode fazer emenda, eu não tenho problema nenhum, se os demais forem favoráveis, criar um parágrafo 3º com essa redação, parágrafo 3º no artigo 1º. Se o senhor quiser fazer a redação, eu sou totalmente favorável. Sim. Então eu faço essa proposta de emenda, acrescentando o parágrafo 3º, que seja fixado também, né, os itinerários, né, nos terminais de ônibus e na rodoviária. Isso, nos terminais rodoviários do município, né, em todos os terminais rodoviários do município e na rodoviária.
Eu vou colocar então primeiro em votação, votar destacado, a votação da emenda do vereador Daniel da Rocha Martins, no projeto de lei número 41/17, de sua própria autoria. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado a presente emenda. Coloco em votação a emenda do vereador Júlio César, no projeto de lei número 41/17, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martins. Algum vereador interessado em discutir? Pela ordem, senhor presidente. 20 minutos com a parte. O projeto do vereador, nobre vereador. Essa é a emenda do Júlio. Isso. O projeto da emenda do Daniel está perfeito. Houve só uma adequação em erro português, parece, né? Tá? E apresentou uma emenda, que também não alterou muita coisa. A obrigação é a empresa de ônibus fixar as placas, né? Na lateral, na porta, dentro, fora, fica a critério da empresa. Agora, quando sai do ônibus e vai para o terminal rodoviário, a despesa é do município, é da prefeitura. Então, precisa ver isso aí, se por acaso não vai acrescentar alguma despesa para a prefeitura que foge da alçada da empresa de ônibus. Então, corre o risco desse projeto ir para o prefeito e o prefeito vetar essa emenda aí. Essa é a minha experiência que tenho, que são duas coisas diferentes. Uma é as placas no ônibus, outra é a placa nos órgãos públicos, ponto de ônibus, rodoviária, terminal, daí compete à prefeitura, tá? E não compete à empresa. E corre esse risco do prefeito vetar. Tá? Então, vamos aprovar o projeto do Daniel Martins como está, tá? E a não ser que o pessoal concorda aí. Tá? Uma parte. Vai lá, um minuto. Não, só dizer assim, que acho que da parte jurídica o nobre vereador Tiãozinho está coberto de razão. Eu só acredito que é uma despesa muito pequena. Então, qual que é a sugestão que eu faço? Que acho que a ideia do nobre vereador Júlio é boa, que a gente apresente e, se for de interesse do Poder Executivo, que ele faça o veto e depois a gente tenta articular junto do governo. Mas é importante deixar claro, né, o posicionamento jurídico que o nobre vereador colocou, que realmente isso pode ser uma posição por parte do Poder Executivo. Mas eu acredito que não será em razão do valor aí ser muito pequeno de eventual despesa que isso possa trazer para o município. Bom, mais algum vereador? Os dois advogados sabem mais do que eu, apenas a experiência que eu tive durante a minha vida política. Eu vi os acidentes que aconteceu, né, que realmente depois vai e volta, e pode o prefeito vetar alguma coisa. Daí acaba vetando tudo, né? Então, os nobres vereadores que são advogados sabem mais do que eu nisso aí. Esse é o meu ponto de vista pessoal. Tá? O nobre vereador está correto no receio. Inclusive, aqui, abertamente, eu não coloquei no início pensando, falei assim, puxa vida, pode dar desgaste quanto a isso também. Todavia, como veio uma emenda de um vereador, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, né, que analisou o projeto, e eu acredito que a casa está caminhando para esse entendimento que o nobre vereador Michel colocou, que esses pequenos gastos, que não são gastos substanciais, não geram um vício de iniciativa, eu acompanho sem dúvida nenhuma, por isso que eu coloquei aqui me coloquei à disposição, podemos fazer, né? Mesmo colocando em risco aí o projeto todo que a gente quer que seja aprovado e que não seja vetado, né? Então eu espero que não venha veto nenhum. Se vier algum, espero que venha parcial, então, né? Referente ao parágrafo 3º. Mas eu acredito, tenho certeza que o prefeito, se tivermos uma conversa, acredito que inclusive a base do governo explicando, nobre vereador Júlio, inclusive a natureza da emenda, eu acredito que o prefeito vai entender que é bom para o município isso e vai sancionar a legislação da forma como essa Câmara aprovar. Então, mesmo podendo gerar algum transtorno para o projeto de lei, eu topo e encaro com o vereador Júlio aqui, acho que a emenda é muito boa e sou a favor, então, voto favorável, sim. Vamos lá. Só complementar, eu acredito que não tenha risco de vetar o projeto inteiro.
né, até as emendas a gente votou de forma separada, a emenda específica do nobre vereador Júlio. Eu acredito que se tiver algum tipo de problema, de veto por parte do município, seja só referente a isso. Mas eu estou confiante de que isso não vai acontecer. Não, pela ordem, senhor presidente. Eu compreendo, né, Preocupação. eu concordo com o posicionamento até do nobre vereador Joãozinho, mas assim, diante, né, do custo que isso vai ter, eu acredito que não vai vir nenhum veto por parte do governo, né, porque se você for analisar, é uma rodoviária e são 2 terminais, né, um no bairro do Portão e outro no bairro do Tanque. Que custo isso vai gerar para o município, gente? Imperial. Imperial também, exato, tem uma Imperial, são 3 terminais então, e a rodoviária. O custo é pequeno diante, né, de apenas uma fixação de um cartaz com o itinerário dos ônibus que faz o transporte coletivo dentro do município. É mais pensando na população que eu fiz essa proposta de emenda ao projeto do novo vereador Daniel. Era isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado a emenda. Coloco em redação final o projeto de lei número 41/17 com emendas de autoria do vereador Daniela Rocha Martini. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a redação final, a sanção do senhor prefeito. Não havendo mais nada para ser tratado nesta noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 19h20. Uma boa noite a todos.